Oi, gente, boa tarde. Bem-vindo ao nosso segundo dia do seminário. Eu vou ler o nome que eu achei o nome dessa mesa lindíssimo, assim. Tem que botar o óculos e tirar o óculos. Cinemas indígenas e retomada de imagens, florestas, sementes e rituais. A gente está aqui nessa mesa hoje com a Olinda e o Arthur Pinambá. Está com a Cuicuro, com a Yancarabi. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar podendo mediar essa mesa, muito honrada de estar com vocês aqui. Agradecer a presença de cada um que saiu de suas casas tão longe para estar aqui com a gente, partilhando um pouco da experiência e do cinema feito por cada um de vocês, nas comunidades de vocês, com os parceiros e aliados de vocês. A gente tem falado, né, aqui desde o começo do festival, desses muitos cinemas que compõem o cinema indígena, né, e como que a câmera e o próprio cinema vão se tornando casa de reza, travessia, flecha, cesto, né, cesta, cofo. E me veio agora também, né, pensando um pouco nesse seminário, na proposta desse seminário, essa câmera e esse cinema que é também plantio, que é também restauro, regeneração, refazenda e refloresta, né, a despeito de toda a destruição que a gente está vivendo hoje e que essas comunidades e esses territórios enfrentam no corpo a corpo, com seus limites de terra, né, com os limites do seu território demarcado, que a gente vê o garimpo adentrando, a mineração, os incêndios, as madeireiras, os fazendeiros, enfim, toda sorte de ameaças, né, que nós não indígenas geramos há séculos e cotidianamente infringindo, né, essa violência, essa destruição e essa distopia nos limites dos territórios indígenas e como esses territórios resistem como ilhas verdes, né, como lugares de vida e onde a vida se expande a despeito dessa destruição e desses desafios. A gente, inclusive, recebeu uma mensagem recente no grupo, né, do projeto de reflorestamento na Terra Machacari, que sofreu um incêndio, provavelmente um incêndio criminoso, que arrasou todo um trabalho já realizado, né, e desse plantio, que é algo que a gente está vivendo cotidianamente, né. A gente viu recentemente também postagens da Olinda gritando com esse fogo. A gente pega uma imagem, né, feito desse curtinho que a gente assistiu agora, que o Tapu tem nos dado imagens em escalas monumentais, assim, né, com os drones, onde a gente vê esses limites e vê esse fogo que adentra o território, enfim, um desafio trágico do nosso tempo, assim. E aí, eu acho que eu queria que vocês, né, se apresentassem, então, mas eu queria... a gente vai ter agora, depois, os filmes que estão compondo aqui, os filmes da Olinda, o Caapora e o Beatema, os filmes do Taku e da Cunhã, que vão estar passando as sessões amanhã. Então está todo mundo convidado a assistir esses filmes. São filmes que trazem questões muito próprias, muito urgentes e também muito coletivas, assim, de todos nós. E se a gente vê, por exemplo, nos filmes da Olinda, né, uma questão que tem um hibridismo de linguagem, né, um ativismo muito forte, que faz parte do próprio trabalho dela, né, como artista, como cineasta, e como alguém que está ali no corpo a corpo com os processos de reflorestamento dentro do território. A gente vê no filme da Cunhã algo muito particular desse território, né, Cunhã, muito cotidiano ali na festa do Timbó, as crianças, todas as gerações ali envolvidas naquele processo tão antigo, né, e que se perdura, que se perpetua e se atualiza a cada ano dentro do território. E o que eu tinha colocado aqui do Tapu, né, essas imagens monumentais, assim, da destruição e da abundância ao mesmo tempo, né, desse conflito, desse confronto de vidas e de visões de mundo, uma tentativa constante e real e de resistência e de manutenção, de continuidade da vida, né, de todos os seres que habitam as matas, as florestas, os cerrados.
e do outro lado essa destruição pungente que a gente está vivendo hoje. Aí eu queria começar um pouquinho com a Olinda, assim, você falar um pouco sobre isso, que são os seus filmes, esse chamado da mata, né? Essa refloresta que está presente tanto no seu gesto como alguém que está fazendo um processo de restauração mesmo, e o cinema que você se propõe a fazer dentro disso aí. Eu acho que quando você fala, traz um pouco desse panorama, né? É importante porque, de fato, pensar nessa questão ambiental hoje, principalmente para a gente indígena, não tem como não falar disso sem falar da colonização, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu sou da Bahia, então um estado que foi o primeiro estado onde os portugueses chegaram. E a gente sofre, eu sempre falo que a gente sofre muito mais, assim, sofreu, né, e continua sofrendo muito mais, assim, enquanto indígenas, porque roubaram nossa terra, roubaram partes importantes, né, de elementos de nossa vida enquanto povos, né, indígenas. E ainda hoje a própria população tenta roubar a nossa identidade, né, nos descaracterizando e dizendo que a gente não é indígena porque não possuímos um fenótipo que se espera do que é o indígena, né? E com isso se desconsidera toda a questão histórica vivida por esses povos, né? Então isso é uma questão que para mim é bem um fato, assim. Mas a gente indo para a questão ambiental, de fato, o meu povo especificamente foi expulso do território e a gente passou mais de 35 anos lutando e brigando para retornar para o território. E aí, falar sobre isso, né, é falar assim, não foi apenas a terra, né, que foi tirada naquele momento, foi nosso modo de vida, nosso modo de viver naquele espaço. E nessa luta de resistência, muita gente morreu, né? E em 2012, de fato, a gente conseguiu que o STF julgasse, a minha terra especificamente, o julgamento não foi em relação se era uma terra indígena ou não, era um julgamento para dizer se os títulos que foram doados aos fazendeiros durante o governo da ditadura militar eram ilegais ou não, porque a terra já era uma terra demarcada, já vivia, né, os povos já estavam lá, só que foram expulsos porque durante o governo, na ditadura, né, em 64, deram títulos em cima dessa terra para fazendeiros, fazendeiros expulsaram os povos indígenas. Então foi mais de 35 anos de luta para retornar para esse território. E quando a gente retorna para esse território de fato, né, para a totalidade dele, porque em 82 parte desses indígenas se organiza para reconquistar o território, fica vivendo em 1.000 hectares de terra, né, todos indígenas, todo mundo muito espremido, né, lutando para sobreviver, muita gente saía da aldeia, voltava, né, para conseguir recurso. E quando a gente consegue, em 2012, de fato, retomar todas essas terras, que é 54.100 hectares de terra, a gente retorna para um território morto, né? Um território que está extremamente devastado. E toda aquela memória, né, que sempre foi passada, de que a gente voltaria para uma terra de abundância, que a gente seria feliz naquela terra, porque a gente tinha uma herança que seria a terra. A gente não encontra, né? Você encontra uma outra coisa, que é essa terra extremamente devastada. Desculpa. Então, assim, falar disso pra mim me dói muito, porque, assim, de fato, eu percebo que a gente não perdeu só a terra com isso, sabe? A gente perdeu muito mais que isso, então... E ninguém se responsabiliza, não existe uma responsabilidade. Ou deveria existir, né? Ninguém cobra que isso de fato aconteça. E o mais triste ainda é que isso está acontecendo com vários povos indígenas do Brasil. E isso não é questão assim que as pessoas não veem, as pessoas enxergam, mas não se importam. E eu falo mesmo para os povos indígenas lá do Nordeste, eu falo assim, ó, a população brasileira diz que se importa com os indígenas por causa da floresta. Se os indígenas falassem que, se as pessoas perceberem, mas os indígenas
não estão preservando, então a gente não, essas pessoas não estariam nem aí pra gente, porque a gente vê isso de fato. Né? E quando vê os indígenas falando, porque a gente protege, vamos proteger a floresta, os indígenas que são os guardiões. E eu fico muito puta, sabe, com isso, porque eu tô cansada. Eu tô vendo as comunidades cansadas de lutar, de, sabe, para preservar. E os brancos não tomam a responsabilidade para suas mãos. Tipo, a gente que tem que ficar guardando o guardião da floresta para quem? Para os brancos destruir tudo? Né? Não, a gente está lutando pela nossa sobrevivência. A gente está lutando pela floresta porque a gente precisa dela. Precisa dela. Não existe essa coisa tipo de uma floresta que todo mundo, que a natureza, não. Nós, enquanto seres humanos, temos que entender que a gente precisa disso. Sabe? A natureza são os rios, é o ar puro, né? A terra é o que a gente planta, nasce aqui, entendeu? Agora, os brancos estão acostumados a achar que vai entrar no mercado, que o mercado é o grande Deus, sabe? Que tudo cai, não sei de onde é que acha que cai, né? Mas isso, tudo que está lá dentro vem da terra, sabe? Esse plástico que polui é parte da merda que a gente faz enquanto humanidade, enquanto seres humanos, sabe? Um povo que, de fato, ouve por aqui, ó, e sai por cá. O vento leva, porque a gente não vê de fato as pessoas se preocupando para resolver a questão ambiental, sabe? É COP disso, COP daquilo, não sei o quê, vamos investir em floresta. Um monte de dinheiro que de fato nem sequer fiscalização tem para ver se as coisas estão sendo feitas corretas, para ver se as coisas estão acontecendo. Manda o dinheiro, todo mundo lá, da ONG, todo mundo vai, bora, faz seu trabalho, deixa para lá, sabe? Esquece do que realmente está acontecendo. Então, eu falo assim, sabe, realmente me cansa. E eu não quero mais ser ativista, sabe? Eu não quero. Esse papel não é um papel que eu gostaria de fazer. Faço porque não tem jeito. Porque não tem jeito. Mas eu acho que as pessoas deveriam tomar a rédea da situação e entender que cada um de nós deveria ter responsabilidade pelo que está acontecendo com o planeta, sabe? Isso não é responsabilidade de um indígena e tudo. Entender que indígena nenhum vai salvar o planeta, sabe? Floresta amazônica nenhuma vai salvar o planeta. Porque não é só a floresta amazônica. A floresta amazônica é um dos biomas do Brasil. A floresta amazônica é um dos biomas, um dos mais importantes. Mas a gente tem caatinga, a gente tem mata atlântica, a gente tem pampa, né? E a gente tem os outros biomas. E quando se invisibiliza um bioma, se invisibiliza também um povo, sabe? Dentro deste bioma. Então, vamos acordar para a realidade que cada um de nós temos responsabilidade, sabe? Pelo planeta. É parar de achar que a gente precisa todo dia estar comprando uma roupa, todo dia um sapato, é que a gente precisa todo dia estar trocando celular todo ano. Que é isso que o capitalismo quer, né? Que a gente acha que a gente precisa de muita coisa. Para pensar, gente, o que vocês querem da vida? O que é mais importante para você? Né? Quando a gente trabalha o ano todo, o que é que você quer fazer? Você quer férias, e para onde é que você vai? Eu quero ir para a praia, eu quero ir para a floresta. Então, assim, se isso acabar, a gente vai para onde? Vai fazer o quê? Vai ficar aqui, em um lugar desse? Consumindo, daqui a pouco não vai ter mais nada. É entender que o consumo da gente está diretamente ligado, esse consumo da gente está diretamente ligado com a perda das biodiversidades e dos recursos naturais do planeta. Isso não tem como fugir disso. Então é pensar o nosso modo de vida, é pensar, né, o que a gente quer para as futuras gerações. Eu sempre falo que eu não quero filho. Quem quiser pode continuar tendo, mas eu não quero, porque para mim isso é uma responsabilidade minha, porque eu não quero botar uma pessoa no mundo para viver os próximos anos que está se pintando, né, para o mundo. A gente está vendo aí como é que está acontecendo, né? Queimada em tudo quanto é canto, onda de calor, em outros lugares alagando. E o que as pessoas estão fazendo? Teve pandemia, todo mundo... Eu me lembro que durante a pandemia, eu ficava meio assim, o povo agora vai mudar, né? Daqui a pouco, vamos ter uma folguinha, aparece na televisão, o povo tudo na fila vai fazer compra no shopping. Eu falei, não, tá na hora de acabar mesmo com esse povo, porque não vai ter jeito não. Então, assim, de fato, desculpe, assim, talvez. Talvez é porque, assim, de fato, estou cansada, assim, sabe? Estou um pouco cansada dessa vida de militância, cansada de não ter resultado, cansada de ver que, na verdade, boa parte dessa
visibilidade enquanto indígena, enquanto, sabe, é tudo história para a gente ir se afastando do real objetivo da gente. E eu acho que está na hora da população, né, das pessoas, enquanto pessoas, tomarem responsabilidade para si, sabe? Não dá para ficar botando só os indígenas para isso, porque nós estamos vivendo o nosso modo de vida, né? Quando os brancos deixam a gente viver, né? Fazemos o máximo para, né, ter uma vida de relação próxima e sem agredir a natureza, mas de fato está difícil. Está difícil porque os territórios estão sendo consumidos pelo esse modo de vida do branco também, sabe? Quando as pessoas falam assim, porque as cidades estão, as aldeias estão chegando na cidade. Parece que dá vontade de dar risada, né? As aldeias estão tomando a cidade. Não é o contrário, não, as cidades estão tomando as aldeias, porque esse território é dos povos indígenas, né? A gente já estava aqui, né? Então, assim, bora pensar esse modo de vida, pensar sobre essa relação também que o próprio, né, as pessoas têm com os povos indígenas, né? Parar com esse, como é que chama? Com esse complexo de vira-lata, né? Porque o brasileiro tem muito isso. Tudo que é bom é o que é de fora, né? Vem dos Estados Unidos, vem de outros países, né? Que as pessoas consideram que é bom, né? No caso. Então, assim, nós temos um país extremamente diverso, né? Tanto em povos quanto em biodiversidade, né? E que a gente tem muitas riquezas aqui. A gente só precisa entender, internalizar e tentar ter uma vida, uma relação melhor com isso, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente entende o nosso lugar no mundo, né? E de que o capital faz com que a gente ache que a gente precisa muito mais do que de fato a gente precisa, eu acho que a gente começa a trilhar um outro caminho, né? Que é um pouco muito do que o filme de Alberto vem falando, né? Que se encontrar esse caminho de volta, né? Esse umbigo da terra, né? Então, assim, tá na hora da gente encontrar esse caminho, porque de fato a população brasileira também tem que fazer um caminho de ancestralidade, né? Porque, assim, eu não acho que, talvez alguns até achem, né, que existe um purismo, né, entre você, mas essa população foi criada entre povos indígenas e povos negros, né? Então, assim, a gente tem essa ancestralidade, né? E eu não acredito. O povo branco tem muito isso, né? Vou me aproximar do indígena porque eu quero achar a minha ancestralidade. Não se aproxime de mim, não. Procure a sua de longe, né? Assim, saiba o que você quer da sua vida, né? Assim, o que você quer para o seu futuro. Tente melhorar a sua relação com o meio ambiente, com o modo de viver mesmo, e tá tudo beleza, assim, sabe? Porque, de fato, nenhuma cultura, mesmo a cultura a cultura do branco, que às vezes a gente... Eu não, mas tem muita gente que escolheu assim. Eu acredito que tem muita coisa interessante, sabe? Tem muita coisa interessante. Claro que vocês foram por um caminho bem ruim, né? Assim, é um pouco preconceituoso, se acha melhor do que, né? Então, assim, vamos trabalhar isso, né? Porque, de fato, vou aqui falar uma coisa, eu acho que nós somos tudo a mesma merda, sabe? Uns são um pouco melhores nesse sentido dessa relação, mas, assim, estamos trabalhando de fato em um sentido de que não está legal. Essa relação não está legal. Eu acredito que o planeta está tentando nos expulsar porque estamos agindo como parasitas, né? Pegamos tudo da terra e nada estamos devolvendo, né? E eu faço uma relação muito, muito legal, que eu acho que é essa coisa do trabalhar mesmo com a terra, né? Quando a gente trabalha com a terra, principalmente usando esses sistemas falados pelos brancos, agroflorestais, né? Que já é um modo de vida que os indígenas também já vinham fazendo, e aí a academia se apropria disso e começa a usar um nome mais bonito, né? Pra ficar mais chique, né? Porque ficar falando o nome que índio inventou assim não dá muito ibope, né? Então vamos botar um nome, falar a mesma coisa que eles fazem, mas vamos botar um outro nome, né? Então, usar isso, quando a gente trabalha com terra, né? E a gente começa a fazer esse processo de plantar, a gente vai entender o tempo, né? O tempo da terra, o tempo das coisas. E a gente
aprende muito com isso. Você colhe ali, você sabe o que é seu, o que você deve guardar para a próxima, né, para o próximo plantio. Você retorna aquilo que, tipo as cascas, né, aquilo que você não vai usar, você retorna para a terra, aquele ali vai virar adubo. As folhas que caem, você sabe que aquilo ali precisa... O branco normalmente acha que folha é sujeira, né? Mas folha sempre não é sujeira. A folha é parte desse processo. A gente deixa cair, vira terra, vira adubo, e ali já serve de alimento, né, para outros micro-organismos que estão ali na terra, que vai comendo. E ali a gente tem acaba tendo um solo mais fértil, né? Eu lembro que quando eu tenho uma casa numa cidade próxima lá da minha aldeia, eu fiz um buraco para ficar botando resto de verdura e tudo. E aí eu tinha dificuldade de germinar umas sementes, certas sementes. E aí eu comecei a jogar essas sementes dentro desse buraco. E de repente esse buraco virou uma sementeira, porque ele virou um buraco extremamente fértil, né? De tanta coisa que eu jogava, ia decompondo ali. E eu acabei usando aquilo como uma sementeira, assim, ficava jogando semente, nascia, eu replantava em outro canto. Então, assim, eu acho que eu falei demais. Acho que depois a gente conversa mais, mas é um pouco sobre isso. Sobre melhorar essa nossa relação com a natureza, entender que nós, enquanto povos, né, temos que ter responsabilidade, né? E responsabilidade de todo tipo, né? Ter responsabilidade de ter um filho, ter responsabilidade de educar o filho, né? Porque a gente pode educar pessoas para serem melhores, sabe? Para não olhar para um indígena ou para uma pessoa negra e achar que nós somos menos, sabe? Por nossa cor da pele, por nossos traços, né? E entender que somos todos, sabe, pessoas, sabe? Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, sabe? De fato, isso não deveria importar, sabe, enquanto humanidade. Nossa cor não deveria importar. Então, um pouco disso vou passar para o pessoal aqui. Acho que a Lina falou várias coisas aqui e tem uma que me chama muita atenção, porque a gente acabou, vou sentar aqui também, a gente acabou de retornar do Mato Grosso e de Rondônia, e a gente passou por um garimpo extenso, crônico, antigo, no Sararé, e quando a gente, uma destruição imensa, monumental, assim, que está, né, assim, a poluição dos rios e todo o esgarçamento do tecido social das comunidades que estão ao redor dali, porque não tem água, não tem bicho, não tem fruta, né, toda a situação trágica que vai gerando entre as mulheres, entre os mais jovens. Mas aí, na hora que a gente estava voltando para casa, a gente chegou no aeroporto de Guarulhos e era uma multidão, né, aquele aeroporto parece um shopping. E aí, Vansan fez um comentário assim, olha aqui o nosso garimpo, né? E eu acho que, e claro, para a gente manter tudo isso aqui, aquele garimpo tem que estar 1000 por hora funcionando, de fato, não só o aeroporto, eu digo do garimpo mesmo, né, nas terras indígenas. E aí, eu acho que os filmes o filme da Cunhã e os filmes que ele está por trás, os próprios filmes da Olinda, e de certa maneira, acho que todos os filmes indígenas fazem essa questão com muita força, que é o território, que é esse lugar que é um território de vida, de sobrevivência e de condição de existência mesmo, né? E de constituição de identidade de cada um desses povos. Quando a gente pensa num filme que chama Território Pequi, né, Capu? Eu acho que isso fica muito forte, e no filme da Pescaria Contimbó também, né, onde a gente é convidado, assim, por aquelas mulheres Caiabi a fazer todo esse trajeto da pescaria, e onde as crianças são convocadas com muita presença, muita delicadeza, né, e aquelas mulheres que estão ali ao redor participando de tudo isso. Eu acho que essa ideia do território vem de uma maneira muito bonita. No filme de vocês, acho que a Cunhã vai seguir no processo dela aí. Oi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cunhã Sagué. Eu vim de estado de Mato Grosso, do território de Anxingu, né? É um prazer muito grande estar aqui neste festival. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Júlia, né? Através dela eu tive contato com a Júnia para
passar esse filme das meninas, né? Eu sou como a coordenadora desse filme. Esse filme foi gravado durante uma oficina de formação, né? E a gente trabalhando muito, né, com as coisas que a gente vai registrar durante essa oficina, né? E a gente fez o roteiro juntos, gravamos, tudo divertido, né? Era um grupo de 10 mulheres, né? Então, eu acho que eu vou falar mais amanhã, né? Porque amanhã é que passa o filme e eu gostaria de falar mais amanhã. Mas tudo que a Valentina falou, né? Ela falou muito, a gente tem essa percepção assim, de como que a gente está sendo afetado, como que as coisas estão acontecendo, né? Qual é a importância da natureza, né? A da preservação, né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso filme e o modo de vida que a gente usamos a natureza, vivemos dentro da natureza de uma maneira que a gente protege também, né? Não destruímos com maior quantidade, né? Então, hoje estamos aqui como realizadores cineastas, né, diretoras, roteiristas, né, indígenas, na cidade, não é na nossa aldeia, né? Então a gente está trazendo um pouco como que cinema estão chegando na nossa aldeia, qual é a importância dela, né? Qual é o olhar, né, das comunidades e também do olhar das cineastas indígenas, né? Então, cada vez mais a gente está evoluindo, né? Gostaria muito de falar assim, e dizer que antigamente o nosso povo passava a informação só guardando as histórias, né, os acontecimentos na cabeça, né? Hoje a gente tem um ensinamento, né, muito diferentes, né, do que no passado, né? Hoje a gente usamos a câmera como uma ferramenta, né, uma memória que possa ficar ali guardado para futuras gerações, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente usa hoje como indígenas e realizadores, né? E é uma coisa muito forte também, que avançou bastante, né? Tem muitas mulheres agora como cineastas, realizadoras, fazendo o seu documentário. Então, é uma forma de que a gente estamos, de uma maneira diferente, registrando a nossa resistência, né? Então, é uma coisa muito importante. E também nunca deixar de ser indígena, né? Muitas vezes eu fui criticada, né? Uma vez eu fui criticada pelas redes sociais que eu não sou mais indígena porque eu uso celular, eu registro com a câmera que não é do meu povo, né? Então é uma coisa que eu digo, né? Eu nasci como indígena e eu vou ser sempre indígena, nunca vou deixar de falar da minha identidade, de onde eu venho. Então, eu sou eu fui criticada nessa parte também, né? E também uma coisa muito cuidadosa que eu tenho, né? Muitas pessoas falam para mim, achar meu filme, né? Mas eu tenho esses cuidados em relação a isso que aconteceu comigo, né? E eu falo, assim, todos os registros que eu faço estão no HD, né? Então, não está nas redes sociais, né? Então, eu tenho esses cuidados também, muitas coisas minhas não está registrado nas redes sociais ou no YouTube, tudo, né? Mas é uma coisa muito... que eu penso que as coisas não sejam assim, né? Mas hoje eu estou começando a fazer as minhas coisas, eu estou começando a colocar isso e fazer meus próprios filmes, né? Mas eu acho que é isso que eu gostaria de falar. E amanhã eu falo um pouco o que esse filme fala, né? Como que
os Caiabi, né? Caiabi tem... Caiabi não é o nome verdadeiro do meu povo, né? Caiabi, quando os Caiabi teve o primeiro contato com os não indígenas, eles não conseguiram pronunciar o nome, né? Então, deram o nome de Caiabi, né? Mas, na verdade, o nome do meu povo é Kawaiveté, né? Que o significado é um povo verdadeiro, né? Que o meu povo fala, né? Uma coisa assim. Mas é isso. Então, eu gostaria de falar um pouco amanhã como que a gente tem esses cuidados, como que a gente faz a pescaria e gostaria muito de falar um pouquinho da regra também. Mas é isso. Obrigada a todos. Boa tarde. Supacumã. Eu quero agradecer o festival, Júnia, todo mundo, e Ana Carvalho aqui, todo mundo. E eu estou aqui no meio das mulheres, né? Fico muito feliz. Na verdade, né? Estou muito feliz, porque eu gosto de ouvir as mulheres do meu lado falando pela força delas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa na aldeia, a força das mulheres. Então, eu sou do Cuicuro, né? Do povo Cuicuro, aldeia Ipatza. Na verdade, eu nasci em outra aldeia, a aldeia Calapalo. Na verdade, eu sou metade lá, eu sou metade fora da minha aldeia também. Eu não tenho lugar fixo, fico só transitando no meio da cidade, na Europa, levando também audiovisual, para as pessoas conhecer como é o nosso trabalho, né? Como é a nossa realidade através do cinema. A gente leva essa força da nossa comunidade, a luta da nossa comunidade através do cinema. E agora, o que eu falo assim, sempre eu falo assim, antigamente a gente não conhecia cinema, a gente não conhecia audiovisual. Quem registrava antropólogos, quem registrava lá e brancos, que chegavam, cineastas, né? E hoje conhecemos essa ferramenta. E hoje somos, pode dizer, protagonistas próprias das nossas histórias. Isso é a nossa luta. Na verdade, a minha luta é isso. Para a gente se tornar dono das nossas imagens. É importante ter parceiros, parcerias, junto com não indígenas. Porque nós não temos produtora realmente específica para a gente poder fazer nossos filmes na aldeia. Isso que é a dificuldade que a gente tem. E hoje eu falo assim, para alguns cineastas, realizadores indígenas, né, que a gente tem que se tornar próprio dono de nossas histórias, né, do imagem. Quem registra, quem fotografa é aquela pessoa dono da imagem. Porque é importante a gente dividir nossa função dentro do audiovisual. Tem diretor de fotografia, tem um editor, tem produtor executivo, tem vários, né? Porque é isso que a gente tem que entender dentro na linguagem de cinema, né? E para que a gente possa se tornar, a gente não seja mais enganado. A gente fala assim, como a gente foi primeiro contato com o Orlando Vilas de Boa, na época, a gente fala, acabou a época do Rolando. Hoje em dia, a gente já aprendemos, brancos já ensinam a gente com a cultura deles, com a língua deles, e agora estamos manuseando câmera, e agora a gente tem que se tornar protagonista próprio das nossas histórias. Porque isso que eu falo, né, no filme, estamos registrando para a futura geração. Vai assistir tudo que nossos trabalhos. Na aldeia fazemos oficina, né, como o filme fala, fazemos oficina, a gente se tornou como multiplicador. Sempre agradeço o nome do Vigilante das Aldeias, né, Fansan está aqui com a gente. Nunca vou esquecer tudo que eu passei com ele quando eu era criança, na verdade criança que eu falo, quando eu tinha
12, 15 anos de idade, eu não falava português, eu aprendi a falar em português junto com ele, estamos ficando junto, velho também, mostrando essa realidade, mostrando essa história do nosso trabalho, né? E eu não esperava estar aqui também, né, na sala de cinema, demarcando a tela, trazendo a força da natureza, que eu falo, força da natureza. Eu não falo assim, pelo Deus, né? Eu não gosto de dizer Deus, porque eu não frequento igreja, porque eu não gosto de dizer. Eu gosto de dizer a força da natureza, porque a minha religião é isso, minha religião e água e fogo, mato e ritual na nossa pintura. Isso é minha religião, porque eu acredito pela essa força que traz a força desse ritual, a força nossa reza, nossa ritual, que a gente traz cinema, demarcando a tela a qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, onde estamos compartilhando esse conhecimento, compartilhando a nossa aprendizagem, né? Porque é isso que a nossa luta, a nossa luta sobre as nossas culturas, a nossa luta sobre os nossos territórios através do cinema. Então é isso, o nosso trabalho, né? Como a Olinda falou também sobre a luta dela, também isso que estamos trabalhando com a SAE, todos cineastas e realizadores são ativistas, né? Que estão trabalhando para a sua comunidade, dentro da sua aldeia. Porque a planeta é cada vez mais perigoso, porque a gente tem que mostrar quem somos através do cinema, né? E eu acho que é isso. Eu acho que muita gente já falou aqui, Cunhal, Olinda, o nosso trabalho é a gente se tornar protagonista das nossas próprias histórias, através do cinema. Eu quero que todo mundo se tornasse como diretor, e importante ter parceiros. Parceria para a gente poder dividir espaço dentro do cinema, né? Eu quero sempre direção de fotografia, importante ter crédito dentro do seu filme, importante ter as parcerias junto com a gente. Na verdade, eu concordo realmente a luta dos vídeos nas aldeias há muito tempo. Ele deixou na mão da gente essa câmera, essa ferramenta de importante. O povo não acreditava a gente, porque eles falavam que só branco sabe fazer. Na verdade não é essa. Porque a gente aprendeu a gente se tornar como, eu não falo cinegrafista, mas a realizador dentro das nossas aldeias, e eles são sempre nossos parceiros, porque foi importante para a população indígena no Brasil. Tá com eles agora, cada um tocando, se tornou protagonista para outras nossas histórias, né? História deles, cada um está fazendo o seu. Então, essa é a luta que teve, né? Agradeço pela essa oportunidade que Vídeo nas Aldeias trouxe para a gente. Estamos aqui ocupando esse espaço. Meu pai nunca ocupava. Meu pai nunca tive essa oportunidade. Mas estamos tendo essa oportunidade, ocupando, falando na língua. Eu poderia ter falado na minha língua mais melhor do que explicar isso, mas eu estou tentando falar em português, tentando explicar. Mas é isso. Obrigado. Antes da gente abrir para o público, né, para as perguntas, eu queria falar uma coisinha que era ontem, acho que o João falou dessa disputa de narrativas, né, assim, quando a gente está falando desses diversos cinemas indígenas e esse outro cinema que ocupa a grande tela, a torta e a direito aí, né, que detém todos os financiamentos e todos os holofotes e todas as salas de cinema. E ouvindo um pouco o que a Olinda falou, o que a Cunhal falou também, né,
dessa chamada, dessa responsabilidade, assim, de todos nós, né? E assim, um pouco disso que não tem, né, não tem uma justiça possível, não tem uma reparação justa, né, para tudo isso que aconteceu e vem acontecendo, assim, nos mais diversos sentidos e contextos. E aí o que fica, de fato, é contar essas histórias, né, que eu acho que é isso que vocês estão falando aqui. Dizer desses lugares, dizer dessas histórias, dessas memórias. Eu escutei recentemente uma coisa que eu achei lindíssima, em Sambiquara, que foi: a gente não pode esquecer o futuro. E isso ficou na minha cabeça, assim, quase como um desentendimento, assim. Eu conseguia acessar o que era aquilo, mas eu não conseguia explicar, né? E eu acho que quando a gente vê esses filmes e escuta os realizadores falando, os personagens com os quais vocês estão lidando ali cotidianamente, talvez isso fique muito mais concreto e inteligível para a gente, desse lembrar o futuro, né? Desse olhar para algo muito antigo, para que a continuidade da vida seja possível, assim. E aí, acho que tem um pessoal que está aqui, os meninos que estão ali atrás, os parentes de vocês, que acho que o Arthur me disse que eles vão iniciar, né, Arthur, um processo de formação ano que vem, e o filme do Taco, esse curtinho que a gente assistiu, traz isso, né, dessa coisa da formação de novos realizadores, dessa juventude dentro das aldeias. A Cunhã tem um trabalho grande de formação também, e como comunicadora indígena no Xingu. Aí, antes da gente abrir, eu queria que falasse para eles um pouco, né, assim, sobre isso que dessa formação, dessa multiplicação e desse olhar que você começou falando aqui, mas dentro das próprias comunidades e de vocês como formadores de novos realizadores indígenas. Fala, Cunhã. Acho que vamos falar um pouco, né? Acho que vou falar um pouco. Eu acho que nem falei por onde eu comecei, né? Eu acho que é muito importante dizer um pouco também. Eu comecei sendo atriz de uma história da Cutia e Macaco, né? Que foram feitos com o Instituto Catitu. E eu fui convidada para ser atriz, e daí eu comecei nessa área de audiovisual, né? Na área de cinema. Daí eu fui registrando os movimentos, encontros das mulheres, né? Quando eu comecei, as mulheres estavam começando a participar mais da política, né? A luta às políticas, né? Porque todo mundo sabe, eu não sei se é diferente da região de vocês, né? Porque naquela época no Xingu era as mulheres não tinham essa, vamos dizer assim, essa liberdade, né, de participar das coisas, né? Então, eu comecei já, assim, registrando, né, o evento, encontros, né, mobilizações, né? E fui indo e acabei, assim, como se fosse atropelando, né, atropelada, eu fui parecer atropelada, né? E eu falei, não vou continuar mais, né? Não vou continuar mais porque isso não vai dar certo para mim, né? Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, meu marido trabalha, né? Não vai dar certo. E a minha família também era contra, né? Não queria que eu fosse essa pessoa que eu sou hoje, né? Mas, enfim, eu fiquei alguns anos, 4, 5 anos parada, e depois eu fui... gostaria de falar um pouco também, né? Eu tive força também do meu amigo Tacumã, né? Cucuro, né? Ele é um dos fotógrafos cineastas, assim, que mais atuante, que é mais famoso, que sai, né? Que apresenta o trabalho dele, leva essa força, né? Então, ele é uma das pessoas, e o outro é Kamiké Kinsede, né? Não sei se vocês conhecem. Então, eu acho que eles dois, eu acho que foram os alunos do Vídeo nas Aldeias, né? E eles, como a gente mora no mesmo território, a gente vem conversando, eles dando força, né? Vamos continuar, né? Então, eu fui indo,
eu falava pouco também o português e era a minha dificuldade também, né? E foi que eu pensei, não, eu vou fazer ensino médio e vou concluir o ensino médio, né? Então eu fui fazer ensino médio por 3 anos. E daí eu comecei a falar assim, publicamente, em português, não ficar mais com vergonha, né? E eu acho que eu trabalhei com muitas pessoas assim, né? Eu já trabalhei com o Instituto Caetitu, né? Dando oficina, né? Capacitação, ensinando as mulheres, né? Já trabalhei com vídeo na aldeia do povo Enavé, né? Foi uma experiência muito bom. E também eu sou comunicadora da Rede Xingu Mais, onde eu faço a direção de vídeo, roteiro também. Hoje estamos mais trabalhando assim, produzir um áudio informativo, né? Então, estou trabalhando mais nessa questão também. E vindo muitas coisas, né? E trabalhei também, a gente fizemos um pequeno vídeo, um pequeno documentário junto com o Vídeo nas Aldeias. Esse trabalho está no IMS, né? No Xingu Contatos, né? Ano que vem vai ser o festival, a exposição vai ser em Goiânia, né? Pelo que eu estou sabendo. Então, uma das coisas também. Então, tem muitos parceiros nossos que a gente está trabalhando, eu mesmo estou trabalhando com várias organizações, né? E a gente tem também uma associação Xingu, né? Que é o ATIX, né? Eu faço muito trabalho para eles também, para a nossa associação, né? Então, eu sou uma das como que fala, oficineira que dá aula de câmera, de como gravar, né, essas coisas, né. E em setembro agora, esse ano, a gente também fizemos oficina na minha aldeia, né, e muitos outros, né, que eu já perdi a conta quantas vezes eu fiz a oficina, junto com o Instituto Caetitu, junto com... Aí eu fiz uma vez com um Vídeo nas Aldeias, né, mas é isso que eu faço, o meu trabalho também é isso, né, capacitar capacitar as mulheres que estão chegando na área de audiovisual agora, né. Então, isso é uma das coisas também que eu faço, e o meu papel, né? E eu acho que é isso, né? Gente, a gente vai abrir para... A Paco falou que quer falar sobre isso no processo das perguntas e tal. Aí a gente vai abrir agora para pergunta. A gente tem um tempinho ainda, assim. Oi, gente, boa tarde. Obrigada aí pela presença. Muito bacana ter vocês aqui conosco no Fórum Doc. Eu não teria uma questão assim não, mas desde ontem que eu estava pensando sobre aquela força das imagens que o Renó gravou com o parente dele, falando justamente sobre essa questão da dizimação, né? Que a gente sabe que aconteceu. Tem a história, tem o censo, que fala que a população indígena não é nem 1% da população do Brasil, né? Então, se a gente pensar historicamente, com esse território das Américas inteiro, que era dos povos indígenas, né? Depois da invasão e até hoje, a população do Brasil indígena não é nem 1% da população brasileira, né? A gente sabe da dizimação que aconteceu, mas a gente não consegue entender isso. Parece que é isso, que a gente se esquece
do passado e do futuro. A gente não consegue, não tem dimensão, não tem escala que entre na nossa cabeça, né? Então, eu acho que realmente isso que vocês falam, que vocês trazem, de ser o protagonista da própria história, é isso. Recontar sempre a mesma história para ver se uma hora faz sentido, né, para a gente. Então, eu acho que é um movimento muito importante para todos nós, né? Mas e a cada vez que a gente vê um filme indígena, a gente vê uma coisa que é tão nova, né, ao mesmo tempo, que a gente... essa ferramenta que foi retomada, né, que foi tomada dos brancos, mas que o uso que vocês fazem desse protagonismo, dessa perspectiva indígena, é muito diferente para nós, é muito importante, muito bonito, como isso que a gente viu no filme do Ruinó, que vem de uma coisa muito expressiva, porque o cinema ocidental tem mais de 100 anos, né? E só às vezes que ele alcança uma força tão bonita assim. Isso é por um outro tipo de coisa, é um outro tipo de relação, como ele mesmo explicou. Ele estava de costas para quem estava falando, né? Então, é cada detalhe, assim, das coisas que vocês trazem que é essa coisa muito rica, né? Então, eu acho que é isso que o cinema, que a gente precisa cada vez mais se arejar, né, nas imagens indígenas. Eu não tenho uma questão, não. Eu passo a bola aí para outra pessoa. Não sei se vocês querem comentar esse comentário. Boa tarde, parente. Eu queria só fazer uma pergunta em relação a como você estava falando a questão da proteção, né, do território. E como é que o município em si, né, onde o município mais próximo, e vocês pensam em relação ao ICMS ecológico, né? Porque o município, o Estado recebe o ICMS ecológico. E como que vocês trabalham com isso dentro da comunidade ou junto com o município em relação a isso? Porque a gente sempre sofre, né? Nós cuida do território e nós não temos resultado dentro desse ICMS ecológico. Então, é uma pergunta sobre isso. Não, é que eu estava tentando entender com a Ana que você falou da... ICMS ecológico. ICMS ecológico. Imposto. Pronto. Então, eu vou falar a verdade para você, eu nem sabia desse imposto. Mas assim, vamos lá. Eu tenho uma relação muito ruim com o município, enquanto indígena, assim, é uma briga incansável por várias questões, tanto com as questões da comunidade, mas também com a questão da cidade, porque eu não sou do tipo que acho que eu tenho que brigar só pela comunidade, nunca achei que isso de fato funcione, porque as pessoas ficam pensando em uma mentalidade muito pequena em relação à questão ambiental, e quando eu vou, minhas brigas sempre são brigas grandes. Eu estava falando com a Ana, inclusive, que eu estou entrando em uma briga muito grande, que provavelmente eu vou ser ameaçada de morte, essa coisa toda. Estava terminando de falar, né, por causa de uns passos que eu dei aí, tentando resolver questões internas da comunidade, em relação à questão ambiental. Mas, bom, é isso, né, estou neste lugar. Infelizmente, estou neste lugar. E a gente lá não tem nenhum tipo de contato assim, legal com a prefeitura, porque eles fazem todo tipo de merda relacionada à questão ambiental, assim. Joga veneno, né, dentro da cidade, aplica Roundup dentro da cidade, e que muitas vezes o povo fala, mas por que você se preocupa com isso? Você tem um monte de gente que mora, né, na zona rural, que não é indígena, mas que
está recebendo água contaminada. Tem um monte de gente que mora dentro da cidade, principalmente as pessoas que não têm muito recurso, que são as pessoas que andam a pé, que estão ali, crianças que estão recebendo toda essa poluição, né, de Rondap, que está andando por lá. Eles queimam o lixo, o lixo da cidade, né, eles têm um depósito que eles botam lixo, chamados lixões aqui no Brasil, né, e eles queimam todo esse lixo tóxico, e a gente sabe que esse lixo, né, essa fumaça de lixo é uma das fumaças mais perigosas que tem, né, então eu tenho várias brigas com o município em relação a isso. E as queimadas, né, que são provocadas em torno de todo o território, assim, em volta. E uma coisa importante também, que é importante de falar, e até os próprios indígenas também, né? A gente tem várias dificuldades em relação a alguns indígenas que foram cooptados pelo sistema, né, de criação de gado. Quando a gente pegou o território, esse era o sistema que estava implementado na aldeia, né? Capim, para a criação de gado, e que, de certa forma, eu, enquanto indígena, posso falar sobre isso, né, que a gente tem esse tipo de gente dentro da comunidade, mas eu não aceito que o branco fale, porque foi o branco que botou o indígena neste lugar, né, de ter que criar gado, e é o governo que, na hora que vai dar um meio desses indígenas sobreviver, dá para a criação de gado. Eu não vejo o governo liberando dinheiro para quem quer plantar. Eu vejo o governo liberando para quem quer criar gado. 60 mil, não sei quantos mil, mas para quem quer plantar, nem 5 mil. Então, assim, a população tem consciência que está botando o indígena neste lugar, né? De precisar, né? Porque a maior parte dos indígenas viviam da coleta, né? Através da coleta, dentro dos seus territórios, e da pesca e tudo, mas tudo está se acabando. Aí depois ainda vem querer cobrar que o indígena, vocês têm que viver como indígena. Não, quieta. Sabe, quieta porque dá vontade de falar muita coisa que está aqui, sabe? Estou me trabalhando para ser uma pessoa melhor, né? Para ser mais educada, mais civilizada. Então, assim, cansa, sabe? Toda essa história cansa. Falar sobre os povos indígenas, para mim, tem sido difícil, porque, assim, dá vontade de falar assim, ó, a gente está vivendo a merda que você está deixando pra gente, sabe? Não tem muito o que falar, sabe? Porque, assim, as pessoas sabem o que está acontecendo, sabem que os povos indígenas eram para ter todas as suas terras demarcadas, né, 5 anos depois da promulgação da Constituição, 5 anos depois. E ainda hoje a gente está nessa merda, brigando por demarcação de terra, sabe? E as pessoas não conseguem entender que isso, de fato, é uma coisa justa, vem para cá, invade esse território, né? E, de fato, ainda existe um monte de gente não indígena que fala assim, porque os indígenas pertencem 12% do território nacional, como se isso fosse muita coisa, né? Muita coisa, 12%. Quer dizer, roubaram quase tudo da gente e a gente não merece nem 12%. Então, por isso que eu falo, gosta de índio, porque assim, não é obrigação de eu estar brigando, não, sabe? Não é eu que tinha que estar brigando pro território, não. Tá lá em Brasília, sabe que o pessoal acha muito bonitinho, ficar lá tirando foto de indinho. Eu ultimamente, não estou usando uma pena, porque eu não quero que ninguém venha tirar foto comigo. Que é índio, não. Nem pena eu quero usar mais. Estou com tanta raiva, nem pano eu quero usar mais. Porque é isso que o povo quer, ficar tirando foto da gente, achar bonitinho, dizer que é bonitinho, mas na hora de botar a cara, assim, dizer assim, ó, vamos demarcar a terra dos povos indígenas, porque é obrigação da população cobrar isso no governo, sabe? É obrigação, porque assim, estão acabando com o nosso modo de vida, né? Porque a gente não tem território, né? Porque estão dando outras opções pra gente, né? A opção de fato não é, mas quando é para dar terra, aí fica, não, vocês não é índio o suficiente para ter terra. Aí tira a terra, né? Aí, então assim, de fato, me parece que a gente nunca vai ser o suficiente, sabe, para os brancos. Tipo, a real é que não quer dar terra, sabe? Então, assim, eu tô meio um pouco cansada, acho que vocês devem estar percebendo, né, pelas minhas... Então, assim, mas eu vou chegar lá, tô trabalhando para isso. Mas é isso, a gente, de fato, lá a gente não tem uma boa relação, não tem uma boa relação com o prefeito, não tem uma boa relação nem de esquerda nem de direita, né? Sempre voto em governo de esquerda, deixo claro, não sou de direita. Dito de fato que as coisas vão resolver, porque
A única diferença é que o outro quer nos matar, né? Esse aí deixa a gente vivo para a gente lutar. Então, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então, tô nessa daí, né? Mais luta, porque assim, 2012, a gente conseguiu resolver a questão territorial, né? Do território, volta para a terra, tudo, todo mundo feliz, agora a gente vai viver bem e vamos começar. Aí agora, o pessoal do agronegócio querendo entrar, né? Uma brechinha aqui para a gente ganhar dinheiro, vamos ver. A gente recebe uma terra extremamente degradada, alguns indígenas começam a receber proposta para botar gado de aluguel, né? Dificuldade, mudança climática, a gente planta e não nasce, então para onde a gente vai? Ou a gente come, né, o dinheiro do branco com gado na terra, ou morre de fome. Então, assim, tá complicada, a situação tá complicada, tá cada dia mais complicada. Então, assim, eu acho que falar dessa questão indígena é uma questão muito complexa, né? Isso eu estou vendo, estudando o meu território, né? Mas quando a gente vai ver, eu sei que não é uma coisa específica de lá, né? É uma coisa que está acontecendo em vários territórios, né? Essa questão relacionada também ao próprio, como a Ana falou, né? Garimpo, a gente também agora tem uma empresa que chegou lá que está causando maior desordem, né? Internamente, porque é gente ligada ao garimpo. Então, assim, vai complicar. Se está complicado agora, eu tenho noção que vai complicar mais ainda. E é isso, gente. Eu acho que eu embolei tudo, mas sei lá. Falei. Eu queria falar um pouquinho também em relação à pergunta do parente, que sobre, como é que é mesmo o nome? SMS ecológico, né? Porque isso tudo, a gente tem municípios nos territórios indígenas no Xingu. A gente está lá preservando a natureza para eles, né, na verdade, né, vamos dizer. Importante ter o indígena como vereador dentro dos municípios, porque assim a gente pode ter acesso a esse recurso que eles recebem, porque estamos lutando para isso, né? Para que tem um município que é onde a gente pertence, que chama Gaúcho do Norte, já está mais ou menos 5 anos e mais né, indígenas já estão atuando como lá, como vereador, até agora tem vereadores indígenas, que o município atende aquela comunidade que está. A gente tem relação boa com os municípios, não é exatamente boa que eu falo, muitos fazendeiros, né, em volta do terra do Xingu, mas a gente tem uma amizade, não é? Eles se respeitam pouco de nosso território. Claro que tem muitos que eles muito contra também dentro da terra. Até próprio também indígenas estão levando o não indígena como venda ilegal de madeiras, tem as coisas acontecendo muitas reuniões no Xingu que chama governança do Xingu. Tem governança do Xingu do Alto Xingu, tem governança do Xingu no Médio Xingu, Baixo Xingu, Oeste Xingu. Aí cada ano acontecendo pela Associação Terra Indígena do Xingu, chama ATIX, né? Através disso, a gente está trabalhando e tentando fortalecer instituições locais, né, associações locais, e para que todo mundo lutar junto, assim, não é contra quem está trabalhando, preservando naturezas. A gente tem que lutar tudo igual. Mas tem muitos indígenas que estão levando o próprio não indígenas e vendendo madeira ilegal. Aí, como é que eles estão discutindo isso? Eles falam assim, nós vamos prender próprios nossos parentes lá dentro. A gente vai prender eles, porque a gente já falou várias vezes para eles e agora estão querendo prender próprio irmão deles lá mesmo, próprios povos deles, porque eles estão querendo realmente acabar com essa a madeira ilegal. Eles estão lá realmente lutando para não acontecer mais. E é isso que é a nossa luta, realmente cada um está lutando, cada um está ocupando esses espaços, né? E aldeias pequenas cada vez mais aumentando, ocupando espaço do território indígena Xingu. Porque tem muitos prefeitos, né, não está repassando não está
não tem ninguém lá dentro, né? Dentro do prefeitura. Cada município não tem ninguém. Mas é importante ter vereador, pelo menos 4 indígenas, cada município, para que eles possam ocupar esses espaços, né? Porque o branco não está deixando esse espaço para a gente. Mas nós vamos aprender e ocupar isso, né? A gente tem que eleger, ano que vem, pelo menos 2, mas cada município tem que ter vereadores indígenas dentro dos municípios. Isso que, para a gente ter esse acesso esse recurso de imposto, né? Para que eles possam aplicar isso dentro da terra indígena. É isso. Eu quero comentar, eu não conhecia nada muito desse movimento de vocês, apesar da minha filha estar envolvida com isso há alguns anos. E estou muito surpreso com a força desses movimentos, quer dizer, não só de ver no filme, mas de ver vocês aqui. E estou achando muito bonito e ao mesmo tempo falando, meu Deus, quanta coisa nesse Brasil, nesse mundo para se consertar, para se resolver, né? E acho que esses movimentos aí, cada um dentro da sua especificidade, cada um, como você disse agora há pouco, né, que é importante ter vereador, é importante disso, é importante participar daquilo. Mas quero cumprimentar a Olinda, porque eu acho que, Olinda, tua raiva, tua dor e tua desilusão que aparece na tua fala, de certa maneira, ao mesmo tempo ela mostra com clareza como a questão é mais ampla. Você está falando, se todo mundo não se der conta, não adianta, né? Precisa de uma maneira de envolver todo mundo, quer dizer, nós brancos, né, sei lá, enfim, mas todos, né, se dá conta de a questão é bem mais ampla. E eu senti na tua fala essa força, com raiva, com dor, cansada, mas que faz muita diferença nessa voz. Eu queria só emendar um comentáriozinho, assim, quando o Renan fala disso, eu fico pensando, assim, talvez na distância, né, da coisa do ICMS ecológico, assim, pensando no território que a Olinda ocupa, o povo dela no interior da Bahia, né, no sertão da Bahia, assim, você falando da diferença entre os biomas, como vocês ainda estão mais distantes, talvez, desse pensamento geral sobre preservação das florestas da Amazônia. Então, o tipo de trabalho, né, que você está fazendo, assim, falar, talvez se der tempo, se tem um tempo depois no filme, mas falar especificamente sobre a APA Caapora, né, que é a sua ação imediata dentro do seu território, né. Quando eu conheci a Olinda há alguns anos atrás, nós fomos convidadas como curadoras de mostras. A Olinda organiza também uma mostra de cinema feminino indígena, a Votara, e a gente estava juntas numa mesa numa discussão sobre curadoria, as convidadas do Curumim, estava a Maria Córdova, e aí a gente teve toda aquela conversa sobre seleção de filmes, sobre cinema, e quando terminou a fala, você falou, agora eu vou pegar os baldes, eu tenho que sair, eu tenho que pegar os baldes para aguar minhas mudas. Você estava começando o plantio na APA Caapora e regada a balde, né? Assim, então, aquilo me impressionou muito. Eu e meu marido estamos fazendo uma APA e a gente está... Então, a gente saiu de uma discussão super estética, de cinema, né, assim, da força, da importância, uma discussão muito qualificada com a presença da Amália, e agora eu vou carregar balde para minhas mudas não morrerem, né? Então, é muito impressionante também esse lado, esse trabalho de ação direta que a Olinda faz sobre os territórios, né? E como isso dialoga super também, tem muito a ver com o cinema dela, sobretudo com o filme Caapora. Eu acho que ela incorpora essa entidade mítica e trabalha essa personagem na relação entre o plantio da floresta e o plantio do cinema que ela faz. A gente vai ter a oportunidade de ver. Mas queria saber, assim, se de alguma maneira avançou um pouco a sua condição material para cuidar, né, dessa recomposição florestal que você tão a duras penas está tentando fazer no sertão da Bahia, a partir da devastação
que vocês receberam essa terra devastada e que seu povo recebeu de volta. Como é que está lá? Bom, obrigada, Júnior. Eu bem me lembro disso, né? Porque foi a gente, quando eu comecei, né? Essa história da APA começou assim. A gente fez a comunidade, na verdade, eu nem estava lá na época, eu estava estudando. E a comunidade fez uma assembleia para discutir as questões ambientais da comunidade. E aí, lá eles discutiam uma necessidade de fazer áreas de proteção ambiental dentro do território, apesar do território não ser um território, de fato, tão florestário, né? O território Pacajamã tem 54.100 hectares, ele abrange 3 municípios, Pau-Brasil, Jardim do Coluna e Camacã. Durante a expulsão, apenas uma família étnica, que é do povo, 3 famílias étnicas, né? A minha família, Tupinambá, a família Cariri-Sapoiá e a família Bainã, foram as famílias que tentaram resistir dentro do território. Depois, acabou ficando apenas uma família, né? Então, assim, que ficou na região nesse município que é Camacã. Eles conseguiram permanecer e não saíram. E foi justamente essa família étnica que depois fez contato com as outras famílias que foram expulsas para retornar ao território. Então, a partir dessa discussão, né, depois da retomada de conquista do território, que os indígenas se sentam para conversar sobre a questão ambiental, em 2012 eu participei das retomadas, né, na verdade fiz comunicação porque essa era uma vontade minha de poder falar, né, do que estava acontecendo naquele momento. Engraçado que foi 4 anos para falar uma coisa muito específica, né? Não era que eu queria, assim, a gente está em retomada, eu queria meio que ter estratégias, né, de comunicação para falar o que estava acontecendo, porque a mídia é a mídia marrom, era a Globo, né, que tinha lá a Santa Cruz, né, que é representante da Globo. Então, no processo de retomada, né, de conquista do território, eles falavam que a gente estava invadindo terra, né? Então, assim, voltando totalmente a população contra os povos indígenas, a população em volta. E aí eu fiz comunicação, e quando eu retorno, né, para a comunidade, sim, aí eu vou até falar um pouquinho de como eu comecei a fiz comunicação. E aí depois, em 2015, no ano de 2015, eu fui apresentar meu trabalho no TCC, e a minha vontade era apresentar um filme, né? Eu queria apresentar um filme porque eu queria que a comunidade se sentisse representada no meu trabalho, né? A gente já estava meio que cansado de ver que muita gente ia lá fazer estudo, né? E que não levava o produto, né? O resultado. As pessoas ficam assim, vieram aqui, cadê? O que aconteceu? Isso não gerava um retorno para a comunidade. Então, no meu pensamento, né, se eu fizesse um filme, eu poderia entregar em mãos e isso poderia ser compartilhado para um número de pessoas dentro da comunidade. E assim foi feito. E o meu primeiro filme foi um documentário que se chama Retomar para Existir. E tem tudo a ver com o meu trabalho enquanto cineasta, né, e o que eu me dedico, né. E para mim é muito isso, né. Para mim o título do meu filme foi o que surgiu primeiro, tipo, é Retomar para Existir. Poder ter acesso à terra para existir enquanto indígena, para existir enquanto povo, né. E o meu filme era exatamente isso, o filme. Mostrar as estratégias usadas, né, por um das lideranças do cacique da aldeia, que como ele, né, fez para a gente conseguir conquistar esse território. Porque, de fato, era uma população indígena que estava brigando contra fazendeiros, né? Pessoas que estavam armadas, né, que tinham, então, assim, era falar sobre isso. Então, a partir desse momento, né, minha vida acabou indo para essa coisa do cinema. E aí, quando eu retorno para o território, estava estudando, né, terminei, peguei meu filme, nem tinha muita noção desse negócio, porque eu nunca fui criada dentro de cidade, né, eu vivi minha vida inteira dentro do território, então, assim, eu não tinha acesso a cinema, isso nunca foi uma realidade para mim. Mas eu queria fazer o filme, fiz o filme, eu lembro que durante a faculdade, eu estudei em Salvador, durante a faculdade eu ganhei um estágio, né, estágio remunerado, e foi o dinheiro que eu guardei para poder comprar minha primeira câmera. Eu sou casada, desde aquela época eu já era casada, isso me deu um certo privilégio, porque meu marido trabalhava, então eu não precisava trabalhar, né, eu estava lá para estudar. E consegui, com o dinheiro, né, desse trabalho, consegui comprar minha primeira câmera para fazer esse filme. Quando eu chego na comunidade,
nesse mesmo período, né, a retomada estava acontecendo, em 2012, eu ainda fui para a comunidade, fiz trabalhei como assistente de um filme de um cara que era francês, a importância da gente ocupar esse espaço. Fez, a gente gravou um monte de coisa, o homem se picou, até hoje nem mais eu vi, né? Então, assim, é importante a gente ocupar esse espaço, é como o Taku falou, né? A gente ter isso em mãos, porque foram imagens extremamente importantes para a gente, enquanto povo, nesse processo de luta, né, de conquista de território, exatamente quando a gente conseguiu ter essa terra, né? E eu lembro que nas filmagens, teve filmagens que foram muito importantes, e se eu tivesse uma câmera na mão, provavelmente eu estaria com essas imagens hoje. Aí eu lembro assim, do território, né? Essa criação de gado, saindo mais de 5 mil cabeças de gado, assim, ó. Ele filmou isso, sabe? Horas e horas de gado passando, sabe, no território. E eu não fiquei com essas imagens, mas eu sei que ele gravou, então assim, eu estava com ele, mas não tinha câmera, só era assistente tudo. Então assim, depois fui para o território, e aí foi bem exatamente assim, chego no território, nessa coisa, né, ainda de luta, de processo, né, de retorno para a terra. Quando eu chego no território, meio que tomei um choque, assim, né, porque, assim, era aquilo. O que eu vou fazer nessa terra que não tem nada? Eu não quero criar gado. Não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero criar gado. E aí eu conversei com meu esposo, né, que a comunidade tinha uma pessoa da comunidade tinha me falado, né, que eu estava fora, estava estudando, falou, ó, a gente fez um regimento interno e dentro do regimento interno a gente previu que poderia fazer APAS, né. Aí eu pedi o regimento interno, a cópia para ler, e aí li, e aí convoquei uma reunião com as lideranças e caciques e falei assim, ó, eu estou em uma terra, né, porque apesar da terra ser coletiva, lá é dividido por famílias, e eu tinha herdado 28 hectares de terra, né, assim, enquanto família, né, de uma pessoa que estava retornando para o território. E eu falei que eu queria transformar aquela área que eu estava em uma APA, uma área de proteção ambiental. Conversei com os caciques, a gente redigiu um documento interno, eles assinaram, e a partir desse momento começou uma luta para trabalhar com esse projeto, né. Então, o projeto ele visa trabalhar a questão ambiental, educação ambiental, né, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, mas isso tudo começou de uma forma muito assim, um processo muito meu, que convidei meu marido para fazer parte disso comigo, porque na verdade trabalhar a questão ambiental não é fácil nem é barato, né, é uma coisa que a gente precisa também salientar, né, porque uma coisa é você recuperar uma área que tem floresta em volta. E você não precisa fazer muita coisa para vocês verem como a natureza é incrível. Se você tiver uma área que você desmatou aqui no meio e em volta tiver muita floresta, em 10 anos, se você abandonar, você parar de desmatar, a floresta volta. Isso com a ajuda dos pássaros, que são espessores, com os animais, que vêm, que vai cagar, todos esses animais, cutia, tatu, tal. Né? Vai cagar ali e vai começar a nascer plantinhos. Se você desmatar, vai crescer, as árvores voltam novamente. Eu fui para uma área que é a área do Rio Pardo, né, que foi uma das áreas que foi detonada com a criação de gado. E a floresta está cada vez mais distante de onde eu estou. Então, automaticamente, a gente tem menos dispersores, a gente tem menos pássaros, a gente tem menos animais andando, né, por ali. E a gente tem muita gente criando gado, mesmo que muito menos, né, porque agora são os indígenas que acabam criando mais vaca de leite, né, uma coisa mais para subsistência. Né, não é aquelas grandes extensões de terra para gado solto, como os fazendeiros faziam, mas eu tinha que cercar a área, né, tinha que proteger. Então, de fato, nesses 28 hectares, a gente só tinha de mata mesmo 3,5 hectares, assim, né, que é mata, que já estava lá. Então, eu tive que trabalhar para cercar toda essa área e começar o processo de recuperação ambiental. Eu estava conversando com a Ana ontem, né, sobre essas questões, inclusive falando dessa organização que chegou lá, que é da mineração, e que, assim, para mim, hoje está sendo muito difícil, porque, de fato, tem uma vida já trabalhando, né, no processo. Eu retorno para a aldeia 2015, e com esse projeto, e todo o trabalho voltado para o cinema, meu recurso é para o projeto, né, para a comunidade, né, porque, como eu falei, não tenho filho, não quero ter filhos. E eu penso que
ter esse pedaço, né, de recuperar 28 hectares de terra, para mim é só uma forma de mostrar para a comunidade que é possível reverter a situação, né, do que a gente tem lá hoje. Né? Então é meio que um projeto piloto nesse sentido. E agora que a gente está de fato, né, começando a conseguir parceiros, né, para poder ajudar financeiramente mesmo, porque como eu falei, não é barato, aí me chega essa entidade de mineração que está começando a fazer um monte de coisa, de tentar aliciar os indígenas para criação, mais criação de gado e mais, sabe? Então, assim, tá um processo difícil para mim. Assim, estou vivendo um momento que eu sei que vai ser difícil, assim, sabe? Que eu não sei até onde vai chegar, mas tá nisso. No momento que a gente consegue, de fato, e eu acho que eu consegui várias conquistas, né, com o projeto. A gente conseguiu com que as plantas que a gente plantou, que a gente molhou, né, cresceram, né, as plantas, muitas delas estão grandes já, hoje. A gente conseguiu energia para o projeto, né, enquanto assim, a gente conseguiu botar a internet esse ano no projeto. A gente está conseguindo formar turmas de agroecologia dentro do projeto. Só que agora eu vou ter uma outra briga, né? Então, assim, por isso que eu falo, assim, é cansativo, porque tem hora que você fala assim, o que eu estou fazendo de minha vida? Né? Então, assim, bate um certo desespero, porque assim, você não quer brigar também, sabe, o tempo todo. Tem hora que dá vontade de descansar, sabe? Assim, tem hora que dá vontade de ter férias e poder falar assim, ó, eu quero descansar, não quero fazer nada hoje. Então é um pouco disso. Desculpa, mas é isso. Gente, a gente... tem que ficar com mãe falando, para de chorar, minha filha, tem que ficar mais forte, senão a vida continua batendo. Gente, a gente vai ter que interromper agora a nossa conversa. Quero agradecer a vocês todos que estão aqui com a gente e convidar também vocês para poder continuar esse debate, né? A gente vai ter o filme de Olinda hoje, os 2 filmes às 6. Acho que a gente pode continuar essa conversa com ela. Vai ter às 20 horas a Flor de Buriti, e a gente está aí com os Craô. E seguem os filmes amanhã do Tacu e da Cunhã, para a gente seguir nesse reflorestamento, né? Nesse restauro possível, assim, e nessas narrativas e outras histórias possíveis para a gente continuar vivo nesse mundo. E é isso, quero agradecer muito a vocês, agradecer ao público que está aqui. E Olinda, eu acho que a civilização nunca levou a gente para bons lugares, né? Assim, essa civilidade que as pessoas ficam prezando aí. Mas é isso, gente. É porque eu tô com essa Obrigada. É isso. Você não está sendo civilizada. Aí eu falei assim, minha família é do povo do Pinambá, a gente come gente.